É o Espírito dando governo à alma, dizendo mudou, transicionou, é um novo tempo, é uma nova adoração, é uma nova jurisdição, é governo, liberdade, não mais escassez, não mais escravidão, livre eu estou. Quem me disse isso? Meu Espírito conectado nele. Nós adoramos o nome de Jesus. Nós bendizemos e exaltamos o nome de Jesus. O Cristo que nos amou primeiro. O Deus que nos trouxe a esse plano, a essa realidade, já com uma história escrita para nós. Senta aí, meu amigo, nós vamos falar um pouco sobre isso. A oração dos precipitados. A aflição que gera um clamor. Irmão, nós temos que tomar cuidado com os clamores da aflição. Nós, em vários momentos da nossa vida, nós estamos nos perdendo. E também nós estamos buscando novamente o ponto de equilíbrio, o ponto de se reencontrar com o plano original de Deus. E a ideia dos filhos é não sair desse lugar. A nossa ideia, a nossa programação, que deveria estar alimentando o nosso espírito, é não sair daquilo que o Senhor lhe planejou para nós, daquilo que o Senhor escreveu. É as orientações de Jesus que veio nos ensinar que nós devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. E tendo pautado nesse fundamento uma base, as demais coisas elas serão acrescentadas na nossa vida no tempo determinado. Nós estamos diante do Senhor do tempo, irmãos. Nós estamos diante do programador do tempo. Nós estamos diante de um Deus, de um senhorio que Ele declara nas Sagradas Escrituras: olha, eu criei tempo e um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de nascer, tempo de morrer. Então o Senhor do tempo, Ele traz a nossa existência, Ele traz a nossa vida, aquilo que já está determinado no seu devido tempo. E nós precisamos começar a olhar para essas equações, começar a entender que nós precisamos nos mover sobre o tempo que já está determinado, sobre a história que já está estabelecida. Existe um verso na Bíblia que eu amo muito, é quando Deus ele vai declarar ao profeta Isaías que Ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ele só fala que anuncia o fim e também o princípio, mas Ele não fala do meio. Ele não deixa claro como que vai ser o meio, como que vai ser a nossa jornada entre o nosso nascimento e o dia que nós iremos partir desse plano. Por quê? Porque aí entra a nossa decisão de escolher. Aí entra as nossas decisões, aí entra aquilo que nós chamamos do tal famoso livre-arbítrio. Ah, eu tenho, e você tem mesmo, irmão. Só que as nossas decisões, ou elas nos levam para perto de Deus, ou elas nos levam para longe de Deus. E quanto mais perto de Deus nós caminhamos, mais o nosso propósito nós iremos viver. Mais a vontade do Senhor ela vai ser estabelecida em nós e através de nós. Mas também quanto mais longe de Deus, mais longe do nosso propósito nós iremos caminhar. Então eu vim aqui não pregar algo novo para você, eu vim aqui te lembrar que Deus já tem uma história escrita para você. Eu vim aqui te lembrar que você está diante de um Deus que Ele pensa em você. É difícil você assimilar isso. É difícil nós lermos Jeremias 29, quando a Bíblia fala: eu sei bem os pensamentos que eu tenho sobre você. Porque a nossa oração, ela é uma oração pautada nisso. Deus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, o Senhor não está me vendo? Deus, será? Não, irmão, Ele não só te ouve, Ele te ouve. Ele não só te ouve, mas Ele também pensa em você. E no pensamento Ele está dizendo: quando eu olho para você, filho, eu tenho claro o que eu projetei para você. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, e são pensamentos de paz, para vos dar um futuro que você merece. Quando que nós iremos conseguir andar em sincronismo com esse Deus?
Quando que nós iremos nos submeter a esses pensamentos, nos submeter a essa vontade? Quando que nós iremos adentrar num ambiente como esse, não para ensinar a Deus o que Ele tem que fazer, mas começar a orar o que Ele está por fazer? De você começar a clamar: Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? Eu quero viver isso. Eu quero profetizar no ambiente da Tua glória. E não vai ser a profecia de abre aqui, faça ali, faça assado. Não, eu quero começar a chamar à existência, através da minha fé, aquilo que ainda não existe nesse plano, mas que já está pronto na eternidade para mim. Sabe, nós precisamos começar a viver isso. Para isso Deus nos deixou a palavra. A palavra não é um livro religioso, a Bíblia não é um livro religioso. Então o que é a Bíblia, pastor? A Bíblia é um manual de conduta dos homens. A religião se apossou dela, mas a Bíblia é o meu, a Bíblia é o teu, a Bíblia é o nosso manual de conduta. Está tudo escrito lá, irmão. O problema é que nós estamos perecendo, nós estamos sendo aprisionados, nós estamos sendo escravizados. Por quê? Porque nos falta o conhecimento, e aqui nós perecemos. Nós conhecemos muito pouco a respeito do Deus que nós adoramos nesse lugar. E eu quero trazer para você uma história que reflete a história da humanidade. Por isso que eu peço que você abra a tua Bíblia no livro de Atos. Nós começamos a falar sobre isso na quinta-feira. Atos capítulo 13. Verso 21. Atos 13, 21 diz: e então pediram o rei. Vai aparecer aqui? Atos 13, 21. Deu ruim aí? É assim mesmo, irmão. Mas acompanha daqui ou acompanha aí na tua Bíblia, no teu smart, que eles já vão arrumar aí. Atos 13, 21 diz assim: e então pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, por um período de 40 anos. Então quanto tempo Saul foi rei? Quanto tempo? 40 anos. E por que esse homem ele foi colocado no trono? Não foi um projeto de Deus, foi uma permissão. O povo agora está pedindo Deus. O povo agora está pedindo Deus. Deus, dá-nos um rei, dá-nos um rei. Deus vai lá e envia Saul, da tribo de Benjamim. Num período de 40 anos, esse homem, ele vai governar o povo de Deus. Ele vai dar direcionamento ao povo de Deus. Ele vai trazer clareza, ele vai fazer guerras, ele vai tomar territórios. Tudo isso estabelecendo um projeto que estava escrito na eternidade por Deus. Agora, quando eu vou lá para 2 Samuel, no capítulo 5, vai abrindo devagarinho aí que eu vou esperar. Em 2 Samuel, no capítulo 5, verso 4. A Bíblia vai dizer a seguinte coisa: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e por 40 anos reinou. Então Atos capítulo 13, ele está nos alertando, ele está trazendo para nós uma história de que Saul, pelo povo pedir um rei, Deus dá um rei ao povo, e esse rei é Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E Saul governou, ele reinou por 40 anos. E agora quem é que vai assumir o lugar de Saul? O homem que vai assumir o lugar de Saul na trajetória desse reinado é Davi. E quando Davi ele vai assumir
assumir o governo, quando ele vai assumir o lugar de Saul, a Bíblia vai dizer que era Davi da idade de 30 anos. Então vamos fazer uma matemática aqui. Se Saul governou 40 anos e Davi começou a reinar com 30, nós temos uma diferença de 10 anos. O que isso quer dizer, pastor? Que antes de Davi nascer, Saul já governava 10 anos. Agora vamos entender essa história. 1 Samuel, capítulo 13. Vai pegando aí, irmão. Primeira Samuel 13:1. Que diz? Está lá. 1 Samuel, capítulo 13, verso 1. Isso. Vocês acompanham daí que eu vou daqui. E Saul reinou por 1 ano. E no 2º ano do seu governo foi rei sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens. Estavam com ele 2.000 em Miqumas, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Desculpa. E Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e os filisteus ouviram. Por isso Saul fez tocar a trombeta em toda a terra, dizendo: ouçam, hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso para os filisteus. Então o povo foi convocado para se reunir a Saul em Gilgal. Então os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e um povo em multidão como areia às margens do mar, e subiram e acamparam em Miqumas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, pois o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão em direção à terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal, se encheu de temor. E esperou 7 dias até o prazo que Samuel havia determinado. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo começou a se espalhar. Então disse Saul: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. E aconteceu que quando ele terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para cumprimentá-lo. Samuel perguntou: o que fizestes? E Saul respondeu: vendo que o povo se ia espalhando de mim, e que você não via nos dias aprazados, além do mais, os filisteus já tinham se ajuntado em Miqumas, eu disse a mim mesmo: agora os filisteus estão prestes a descer sobre mim em Gilgal, e ainda não conseguir a benevolência do Senhor. Por isso, impulsionado pelas circunstâncias, eu fiz o que não era para me fazer. Eu tomei a decisão que não era para me tomar, porque a circunstância, ela nos leva a esses lugares. Por isso que eu comecei esse culto dizendo: cuidado com o clamor da tua aflição. Cuidado! Porque nós precisamos entender que nós estamos em um ambiente de glória, e aquilo que nós costumamos a liberar num ambiente de glória tende-se a virar uma sentença. Cuidado! Aqui já existe, já está esclarecida uma denúncia. Eu ofereci o holocausto. Verso 13 ele vai dizer: então Samuel disse a Saul: você agiu de forma insensata a não observar o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Perdeu a bênção, meu amigo, porque você se precipitou. Porém agora o teu reino não subsistirá, pois o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja o príncipe do seu povo, pois não guardastes o que o Senhor te ordenou. Olha que coisa interessante essa história, irmãos. Existe uma guerra teológica sobre essa história.
Porque alguns teólogos, eles trazem a essência que entre o 3º ano e o 5º ano do reinado de Saul acontece a primeira rejeição. Saul, ele é rejeitado por Deus em 2 instâncias. Eu já vou mostrar para vocês ali qual é a outra. E os historiadores dizem, os teólogos dizem que entre 3 e 5 anos do reinado de Saul acontece esse primeiro momento, essa primeira rejeição. De um homem que vai se mover em lugar que ele não tem jurisdição, ele não pode agir, ele não pode oferecer sacrifícios nem holocausto, porque esse era o papel do sacerdote, esse era o papel do homem de Deus. E agora Saul, por estar em um lugar de governo, por estar em um lugar elevado, ele acha que agora ele pode tomar essa decisão. E imediatamente, quando ele toma essa decisão, Saul chega e Saul faz uma pergunta para o rei: Saul, o que você fez, amigo? Ele vai dizer: amigo, eu me senti pressionado, meu profeta, eu me senti acuado, e pela tua demora, você não chegou no tempo determinado, e por isso eu decidi, pelas circunstâncias que eu estava vivendo, oferecer os holocaustos diante do Senhor. E agora o Senhor vai sentenciar isso, me dizendo: por causa disso, você está sendo rejeitado. E o que me intriga nisso, meu irmão, é que dentro dessa matemática que nós fizemos, dentro desse censo numerológico que nós fizemos aqui, Saul governando por 40 anos, Davi assumindo o trono quando tinha 30 anos, 10 anos se passaram. Alguns teólogos, eles acreditam que entre o 3º e o 5º ano do reinado de Saul, ele é rejeitado. Então, se essa matemática confere, como diz aqui, no 1º ano, no 2º ano do seu governo, o que traz a essência dessa história? Que nesse tempo Davi ainda não tinha nascido. Presta atenção nisso. Dentro dessa métrica, dentro dessa matemática, Deus está falando para o rei Saul: eu já busquei um homem segundo o meu coração, e esse vai ser príncipe do meu povo. Esse vai ser o homem que vai ter um coração segundo o meu. Mas dentro dessa matemática, Davi ainda não havia nascido. E quando eu olho para essa história, eu enxergo Deus trazendo uma tona dentro desse fundamento, que Deus estava trazendo à existência um homem que não estava ainda no plano terreno, mas já era um homem que iria assumir o trono no lugar de Saul. Era Deus trazendo à existência um plano que ainda não estava fundamentado na terra, mas já existia na eternidade. Quando eu olho para esse mesmo Davi, falando sobre essas equações, quando Davi, ele começa a descrever o Salmo de número 139, ele está escrevendo o Salmo da tua história. É por esses motivos que Davi, ele vai escrever esse Salmo, declarando: eu sei que o Senhor escreveu a minha história, sei que nenhum dos meus dias ainda houvesse existido. Eu sei que o Senhor me trouxe à existência a minha história quando nem nesse plano eu ainda estava. Eu tenho convicções, e a minha alma o sabe muito bem, que eu vim à existência, a esse plano, com uma história que foi escrita pela mão do meu Senhor. Irmãos, quando eu me deparo com essa história, essas histórias, elas me impulsionam todos os dias a entregar minha vida para Ele, a literalmente descansar o meu coração naquilo que o Senhor, Ele estabeleceu na minha vida, entregar a minha história para aquele que escreveu todos os meus dias, sem que nenhum deles ainda houvesse existido. A pergunta que eu vos faço: quando que o Senhor, Ele vai startar a história que foi escrita para você na eternidade? É quando eu e você começarmos a trazer à existência, a esse plano, aquilo que ainda não existe no teu coração, na tua visão, no teu ouvido, no teu senso de sentir, mas já está escrito no coração de Deus, já está escrito na eternidade de Deus. Algo que o Senhor, Ele já estabeleceu no nosso coração, algo que já está aí. Por isso que quando Jesus, Ele vai dizer em Lucas capítulo 17, é um fundamento, Ele vai dizer: olha, chegará um tempo em que homens ousarão dizer: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está lá, o reino de Deus está acolá. Jesus, Ele fala: vocês não podem acreditar nisso,
porque eu escondi o reino de Deus dentro de vós. Agora esse reino que está escondido dentro de vós, ele precisa ser manifestado, ele precisa ser colocado para fora, ele precisa ser despertado, ele precisa ser ativado. Por isso que Jesus, ele nos instruiu na oração do Pai Nosso um fundamento, uma chave, quando ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque quando o reino de Deus ele for ativado, a justiça de Deus ela for fundamentada, todas as demais coisas elas serão acrescentadas. Como que acontece essa manifestação? É uma ativação do reino de Deus que está escondido dentro de você, meu amigo, que já está estabelecido dentro de você. Não, nós estamos preocupados em ordenar fora coisas que vai começar por dentro. Você nunca vai vencer aqui fora se você ainda não venceu aqui dentro. Você nunca vai estabelecer nada aqui fora que ainda não foi estabelecido aqui dentro. Então aqui fora vai sofrer uma mutação, aqui fora vai sofrer uma transição. Como? Eu trazendo a existência aqui para fora aquilo que não existe aqui fora, mas que Ele já estabeleceu aqui dentro. Homens de governo, mulheres de governo, homens e mulheres governando e dominando sobre todas as coisas. Por quê? Porque esse foi o fundamento de céu na criação. E façamos nós, o homem, a nossa imagem e conforme sobre a nossa semelhança. E para quê? Para que esses dominem, para que esses governem sobre todas as coisas. Onde estão esses homens e essas mulheres, irmãos? Projetando fora do original, tentando fugir de um abismo, cavando outro, oferecendo sacrifício que o Senhor não se agrada, estabelecendo tronos e governos que o Senhor rejeita. Tudo por causa de quê? Por causa da nossa desobediência. Agora você imagine Deus falar para o homem: olha, não te rejeitei. Não, eu só não te rejeitei. Eu não só me agradei do teu posicionamento, da tua atitude, mas eu já escolhi um homem que vai assumir o seu lugar. Irmão, Davi nasce. E está lá Davi. Os irmãos tudo guerreiro e Davi pastorzinho de ovelha. E está tudo bem. Os irmãos ensinando e aprendendo a arte da espada. E Deus falando para Davi, colocando no coração de Davi: Davi, tenha desejo de aprender a tocar uma harpa. Ser pastor de ovelha na família, meu irmão, de homens de guerra. Ser pastor de ovelha na família de guerreiros já era complicado demais. Imagina ser um pastor de ovelha que toca harpa. Era Deus dizendo: Davi, antes da espada, a ferramenta vai ser uma harpa. Antes de eu te inserir no trono, Davi, você vai tocar harpa para um rei rejeitado e endemoniado. E o pior, o espírito que se apossava de Saul era um espírito que vinha da parte de Deus. E Davi está lá tocando um harpinho, ó. Blém, blém, blém. Blém, blém, blém. E Davi está vendo como é que Saul faz. Davi está vendo como é que funciona um reino. Davi está vendo como é que delibera, como é que governa, como é que instrui, como é que é o primeiro batalhão, como é que lida com reuniões. E Davi está lá. Teve acesso por uma harpa. De repente Deus ele envia Samuel a ungir o novo rei. E quem vai ser o rei que vai ser ungido? Um menino que é pastorzinho, tocador de harpa. E passa um, passa outro, e Deus ele fala: não, não é esse, Samuel, porque eu não vejo o estereótipo do homem, eu vejo o coração, eu vejo a essência, e eu já preparei um homem que não é de agora, não é pela tua equação, não é pela tua matemática, não é pelos seus olhos. Esse homem, ele já foi preparado para esse tempo. E quem é esse homem? Esse homem é Davi. Uma criança com aproximadamente 17 anos, 13, 17 anos, que vai ser levantado para reinar. Só que de 13 anos até 30 anos, quantos anos são, irmãos? Alguém aqui é bom de matemática? 17 anos que Davi teve que ser forjado. Davi teve que ser preparado.
E nós viremos a geração do instantâneo. A gente ora, a gente quer que seja no tempo. A gente ora e quer dar semana para o Senhor. A gente ora e quer dar meses para o Senhor. Meu irmão, não é assim. Nós não estamos aqui para ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. Nós estamos num lugar como esse para nos submeter para aquilo que já está escrito, para aquilo que Ele já fundamentou. Jesus nos ensinou o princípio: e que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Romanos vai descrever algo fundamental para que eu e você experimentemos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Tem que haver uma renovação da nossa mente, uma renovação da nossa psique, e só assim nós iremos conseguir tocar, só assim nós iremos conseguir enxergar a história que Deus escreveu para nós antes da eternidade, meu amigo. Cutuca o colega que está do teu lado e diga para ele: com essa mentalidade sua aí, ó, diga para ele: não vai dar. Não tem como. Aí a Bíblia vai dizer que o nosso culto tem que ser um culto racional. Você sabe o que é um culto racional, meu irmão? No espírito. Quando a Bíblia fala de racional, a Bíblia está falando do nosso espírito. Mas quando a Bíblia fala que tem que haver uma renovação da nossa psique, Ele está falando de mente, Ele está falando de alma. Ele está dizendo: é o nosso espírito em um culto racional, aonde nós iremos nos conectar com o céu, e aquilo que o céu estabelecer no nosso espírito, nós iremos mudar a nossa alma, nós iremos transicionar a nossa psique, a nossa alma vai se curvar. Por isso que o salmista, ele declara em um culto racional: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim glorifica o teu santo nome. É o espírito dando governo à alma, dizendo: mudou, transicionou, é um novo tempo, é uma nova adoração, é uma nova jurisdição, é governo, liberdade, não mais escassez, não mais escravidão, livre eu estou. Quem me disse isso? Meu espírito conectado nele. Não, a gente quer administrar a escassez. Deus não administra a escassez, irmão. Deus, Ele quer te tirar dela. Deus, Ele quer te libertar dela. Deus, Ele quer fazer com que nós entramos por essas portas com um fundamento: em tudo, dando. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Por que você diz isso? Porque ontem eu entrei por essas portas chorando e gemendo, mas eu tinha semente, e agora eu estou voltando colhendo os meus feixes. O Senhor é bom. O Senhor é bom, e a sua glória glorifica. Para isso foi no culto de quinta-feira. E domingo como é que entra? Eu estou alegre, congregação, porque grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É dando graças, meu amigo. Essa aflição não vai acabar. Esse dia mal nunca vai passar, meu amigo. Essa depressão nunca vai te largar. Não. Ele diz: e conhecereis a verdade. Ó irmão, o dia que você conhecer a história que Deus tem escrita para você, você larga isso que você chama de vida para trás. Aonde que um pastorzinho de ovelha, tocador de harpa, ia governar sobre uma nação, meu amigo? Aonde? Dá um cutucão do lado do teu irmão, diga para ele: vou te dar um conselho. Diga para ele: eu estou no azeite. Eu vou te dar um conselho. Diga para ele: para de editar a tua história. Para de apagar aquilo que Jesus já escreveu. Diga para ele: para. Você não tem o direito de apagar aquilo que Jesus escreveu. Nós somos cartas vivas, escritas com sangue e não com tinta, pela mão do Criador, meu amigo. Tu acha que Jesus, ele olha para você e diz: toma a tua cruz e siga-me? Para quê? Porque ele enxergou que eu e você sem Ele é treva, irmão. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza que Jesus existe? Porque eu sei como era a minha vida sem Ele. Não preciso de ninguém não, irmão, para provar que Ele existe. Eu sei. A minha esposa sabe quem era eu sem Jesus. Hoje não. Hoje é assim, ó, Ele é a videira, eu sou o ramo.
Hoje a minha oração não é nada, eu estou linkado em uma fonte, João 18, João 15, eu estou linkado em uma fonte, e a palavra que ele libera, e rios de águas vivas fluirão. Aqui não tem retenção de rio, irmão, aqui tem uma fonte que jorra, e rios de águas vivas fluirão do teu interior. É a palavra se renovando, é a promessa se renovando, é a fé se renovando. Embora o meu homem exterior esteja desgastado, meu interior está sendo renovado a cada manhã, por uma fonte que jorra vida, por uma fonte que jorra esperança, por uma fonte que está ligada no trono, que corre o rio de Deus, meu amigo. Para que você vai ficar editando o que já está escrito? Por acaso você pode acrescentar um côvado? Louco! Essa noite te pedirão a tua alma e aquilo que tu preparou para quem é. Se preparou para a vida na terra, se preparou, mas a eternidade nada. Por isso, irmãos, os filhos, os ruióis, os herdeiros, eles estão vivendo a manifestação do reino aqui nessa terra, como é no céu. Quando é que você vai conseguir ter um encontro com Deus que criou e escreveu a sua história? Ele não só te trouxe a existência, filho. Ele não só te trouxe esse plano, mas Ele escreveu para você todos os seus dias. E dentro disso, Ele é tão maravilhoso, que Ele diz para mim, para você: eu escrevi uma história especial para você, de filho. Mas eu vou deixar também o teu livre-arbítrio. Escolha. Aí, a Bíblia vai dizer assim, ó, ele vai dizer assim, ó, eu tomo por testemunho o cósmico, os céus e a terra, porque Deus vai falar. E que fique claro que hoje eu coloco de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz para você: escolhe. A decisão é sua, escolhe. Vida e bênção se você me ouvir e obedecer. Maldição e morte se você me ouvir e não obedecer. A pergunta que eu vos faço, irmãos, onde é que nós estamos errando? Talvez o sensato vai dizer em tudo, e eu concordo com ele. Infelizmente nós como igreja, nós fizemos de Deus um meio de conquistas. E nós fizemos Deus como meio de conquista porque nós não conhecemos Deus. Repita comigo: Deus não é o meio de nada. Diga para o colega do lado: se for no meio, ele não entra. Se você colocar ele no meio, tu vai se quebrar a tua cara. Diga para ele aí, vai. Porque a Bíblia diz que Ele é. Ele diz: eu sou. Isso não é um atributo dele, irmão. Isso é quem Ele é. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o início e o fim. Ele não diz que Ele é o meio. Ele diz: eu sou onde tudo começa e eu sou onde tudo termina. Quando que nós iremos aprender com esse Senhor? Quando que nós iremos cultuar a esse Senhor, que é o início de tudo, que é o Deus que não só me trouxe a existência, esse plano, mas que também com Ele veio uma história. Olha, irmão, deixa eu te falar algo a respeito de mim. Eu tinha 2 planos na minha vida. Minha irmã está aqui que não me deixa mentir. Está em algum lugar aí. Está lá. Pegou, dá uma olhada lá, irmão. Pegou no bota do cu, tá lá como é que ela vem. Minha irmã tá aí, quer testemunho? Eu tinha 2 planos, irmão. Plano genial. E o plano era esse: eu não queria casar e nunca seria um pastor, porque desde pequeno, irmão, eu desgraceiro, irmão, onde eu ia, irmão, já saí de balada com a menininha do lado.
que eu morava num lugar próximo do lugarzinho que eu ia lá. E encontrei com as irmãzinhas indo pra vigília, irmão. Voltando da vigília. Acabaram com o meu rolê. Tu és vaso escolhido. E eu só... Onde eu ia tinha esse troço. Onde eu vou tem profeta, meu, sinalizando alguma coisa. E aquilo me dava uma raiva. Falava, não quero isso pra minha vida, não. Esse foi meu plano, nunca vou casar e nunca vou ser pastor. E hoje, irmão, graças a Deus eu sou casado com essa mulher linda que gosta também de ficar andando pra lá e pra cá na igreja. A bicha é bonita, né, cara? Eu falo que ela orou pouco, ela orou pouco, eu orei muito. Deus é bom, né? É. Eu já sou casado com essa mulher maravilhosa, irmãos. Sou pastor de uma igreja maravilhosa. Estou escrevendo livro, irmão. Estou mudando a vida de muita gente. Eu não, Jesus me usando. Aí hoje esse idiota aqui fala, por que eu não fiz isso antes? Porque os planos de Deus sempre serão maiores do que o nosso. Quando a Bíblia fala assim, ó, os meus caminhos são mais altos do que os seus, os meus planos são maiores do que os seus, os meus pensamentos estão acima dos seus. O que você entende com isso, irmão? É Deus dando pra gente uma letra, é Deus fundamentando a gente em um lugar. No lugar que você transita eu não caminho, mas eu tô querendo trazer você para onde eu transito. E quando você chega lá, Ele vai olhar para você e vai dizer que essa mente que você tem lá de baixo, aqui em cima não funciona. Precisa haver uma renovação, precisa haver uma transição. Você precisa entender e compreender no teu senso de emoções o teu chamado, a tua vocação, a sua identidade, quem você é em mim. Existe uma canção do Alessandro Vilas Boas que ele diz assim, eu quero conhecer Jesus para ser achado nele. Esse é o maior fundamento de Jesus, é revelar a nós que nós somos filhos de Deus. Nós não somos um mero acaso, nós não somos uma extensão de um Big Bang, meu irmão. Nós somos uma obra-prima criada por Deus e fomos gerados e fomos feitos à imagem, à semelhança dele, com uma missão: governar e dominar sobre todas as coisas. Sim ou não? Sim. Só que quando a gente chega em Gálatas capítulo 5, que a Bíblia vai dizer a respeito dos frutos do Espírito, qual é o último fruto do Espírito, irmão? Você lembra? O domínio próprio. Sabe o que isso me ensina? Que os homens que Deus criou para governar e dominar sobre todas as coisas, hoje não tem nem mais o domínio de si mesmo. Que vai ser de um homem e de uma mulher dessa? Aí vem o Cristo. E qual é a missão do Cristo? O Cristo que veio buscar e salvar aquilo que perdido está. O Cristo que veio nos transportar da morte para a maravilhosa luz. O Cristo que veio nos resgatar das trevas e veio nos introduzir no reino do seu amor. Então quando Jesus te encontrou, meu irmão, Ele não encontrou um homem saudável, uma mulher saudável que tinha senso de direção, que tinha um propósito. Ele te encontrou perdido e aprisionado, te trouxe para a vida. Agora quem somos nós para diante dessa oportunidade que o Senhor nos deu de querer fazer carreira solo, irmão? Eu vou, não está no sermão isso aqui não, mas eu vou abrir aqui agora, desceu aqui agora, Lucas 15. Obrigado, Espírito Santo. Casou. Lucas 15. Vamos focar nisso aqui. Lucas 15 11. Aí nós agora achamos que Jesus nos purificou, nos limpou. Aí Jesus agora colocou uma cruz nas nossas costas, agora nos deu vida, nos transportou da morte para a luz. E agora a gente quer fazer carreira solo. Agora a gente acha que a gente cresceu. Agora a gente acha que a gente pode chegar na presença desse Deus e falar: Jesus, senta aqui que eu quero te ensinar um negócio. Você ainda não entendeu. Jesus, abre aquela porta. Esse é o melhor caminho para mim. O melhor método é esse. E agora nós fizemos de Jesus o nosso empregado. É quase um gênio da lâmpada, irmão. Faça pedido não, irmão. Jesus, ele ainda continua sendo nosso condutor. Na trajetória da vida cristã, nós não somos os condutores da nossa vida, nós somos os conduzidos.
É dia após dia. Eu acordo de manhã, qual é a minha missão? Senhor Jesus, abençoa, que abençoa nada. Jesus, que o teu Espírito hoje me conduza a um lugar de arrependimento, a um lugar onde todo o meu eu, todos os meus sentidos vai entrar em uma guerra. E que guerra é essa? Uma guerra existencial. Por quê? Porque eu preciso de ser fortalecido, eu preciso de ser orientado hoje pelo teu Espírito. Por quê? Porque eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso renunciar a mim mesmo nesse dia que se inicia, e mais essa oportunidade que o Senhor me consegue, para que eu possa conduzir a minha vida sobre aquilo que o Senhor projetou para hoje. Não, a gente já acorda ensinando Deus, irmão. Aí nós queremos trazer o Cristo para nossa agenda. Não foi isso que Ele nos instruiu. Dia após dia, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem disse que agora a gente pode conduzir o Cristo? Aí os homens mau caráter, eles ludibriam. Tudo vai acabar em dinheiro. Aí levanta o altar do sacrifício, coitado, mata-se Isaac todo culto. Ludibriana, não, irmão. Nós estamos aqui ainda em um lugar, dependência, total dependência do Senhor. Nós precisamos ser conduzidos por uma vontade que já está estabelecida, uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Qual é a expressão disso? O filho pródigo. Lucas capítulo, irmão, olha só, essa história, ela é violenta demais. Talvez ela vai encaixar para você. Lucas 15:11 diz assim: um homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens, a parte que me cabe na minha herança. E o pai repartiu entre eles os seus bens, as suas heranças. Passado poucos dias, o filho mais moço juntou tudo que possuía e partiu para uma terra distante, aonde dissipou seus bens, vivendo de maneira dissoluta. Note-se, esse menino, para ele chegar nesse lugar, ele teve que bolar um plano. Irmão, os nossos planos são fantásticos, sim ou não? Tu tem um plano aí que você ora para ele há 1 ano. Senhor, se o Senhor, eu vou mudar o planeta. Lembra aquela síndrome da mentalidade caída? O jovem que está lá dizendo para o pai e para a mãe: eu vou mudar o mundo. E chega na igreja: vamos mudar o mundo. E a guerra do pai e da mãe com esse jovem é para ele arrumar a cama dele. Ele não consegue nem arrumar a cama dele, mas ele vai mudar o mundo. Essa é a mentalidade que a gente vai trazendo até os dias de hoje, irmãos. Esse jovem, ele tem um plano extraordinário. Ele já tem um lugar de ir, ele já tem uma terra para ir, ele já pesquisou, ele já fundamentou. Ele só foi para o pai pedir a herança porque ele tinha um plano. E a história vai dizer que passados os dias ele vai embora, vai para a terra bem distante e vai gastar, vai viver uma vida dissoluta. E o verso 14 vai dizer assim: presta atenção nisso aqui. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela terra uma grande fome. Ele só não contava com isso, irmão. Ele só não contava com algo atípico que aconteceu naquele lugar que ele foi. E a Bíblia vai dizer: e ele começou a passar necessidade. Olha só os bons planos. Essa aqui é a extensão de uma geração, de uma igreja de bons planos, que acha que consegue viver longe do direcionamento do Pai. Vamos desenhar a história? De quem era o dinheiro que ele pegou, irmão? Dele? Sim ou não? Sim, porque era uma herança. Mas quem conquistou esse dinheiro, irmão? Quem conquistou esse dinheiro, irmão? O pai. Herança só dá quando morre.
Ele está antecipando, e Provérbios vai nos ensinar dizendo que toda herança ou promessa antecipada vira maldição. Vocês já aprenderam sobre isso. Agora esse menino, fora do tempo, ele vai pedir algo para o pai que pertence a ele, porém ele não construiu, ele não adquiriu, ele não trabalhou para ter, mas o pai, quando ele vem, não, meu filho, a tua herança já está garantida. A tua herança está separada, meu filho, já está tudo pronto, já está tudo estabelecido. Esse menino pega uma herança que ele não plantou, algo que ele não trabalhou para conquistar, não construiu, ou seja, ele sobre aquilo não tem senso de administração. Por isso que tinha um pai para conduzir, o pai para ensinar a administrar. Esse menino com plano top, agora ele vai sair, vai viver a sua vida do jeito que ele planejou, do jeito que ele projetou, e depois de consumir tudo, gastar tudo, ainda para piorar a vida desse menino, sobreveio àquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Aqui começa a ficar bom. E ele foi e se uniu a um dos cidadãos daquela terra, e esse enviou para os campos a cuidar de porcos. Ele se juntou a um fazendeiro, irmão, que tinha terra. Crise, fome, sem emprego. Vai falar, rapaz, se você quiser um lugar tal, eu creio, irmão, que ele se juntou. Isso aqui não é para comer não, não é para trabalho não. Eu creio que isso aqui foi uma troca. Você cuida dos meus porcos, eu te dou um lugar para você dormir. Porque olha o que vai acontecer nessa história aqui. E é assim mesmo, irmão, é assim mesmo que acontece com a gente quando acha que sabe tudo aí e quer sair da mesa do pai. Aí olha o que vai dizer no verso 16. E esse desejava encher os estômagos com as bolotas. A Bíblia não diz que ele comia as bolotas. A Bíblia diz que ele desejava. Ai, eu queria tanto comer aquela lavagem hoje. Ai. E olha o que a Bíblia vai dizer. E esse desejava encher o estômago com as bolotas dos porcos, ou as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Era como se ele pedisse a alguém, dizendo, tu acha que eu vou tirar da boca do porco para dar para você, cara? Entre alimentar o porco, que vai trazer recurso, que vai trazer mantimento em você, eu prefiro alimentar os porcos. Olha a situação, meu irmão, desse camarada. Ele está desejando comer a lavagem, comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. É isso que nos espera longe ou fora da mesa do Pai, irmãos. Uma vida de dependência, uma vida de desejar coisas simples, coisas naturais e não obtermos. Por quê? Porque esse lugar, meu irmão, é o lugar onde as situações, é o lugar onde a circunstância, ela vai nos quebrar, é onde o oleiro, ele vai amassar o barro, para que a gente possa voltar a cair em si, para que a gente possa ao menos lembrar, irmãos, ao menos lembrar que nós temos um Pai, que nós temos um Deus. E aqui acontece algo que eu amo. No verso 17 vai dizer essa frase que eu amo: e caindo o homem, o menino em si. Agora esse menino, ele vai cumprir aquilo que está na mesa de Jesus, na mesa da ceia, quando o Jesus nos instrui, a Bíblia nos instrui dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba. É como se Jesus estivesse nos instruindo: cai em si. Vai ver o que você se tornou. Vai ver o que está na tua mente. Vai avaliar o que carrega o teu coração. Vai ver o que você sente. Vai ver os seus desejos. Vai ver a tua mentalidade. Vai ver em que posicionamento você está. E talvez nós estamos exatamente como esse menino, irmão, desejando um básico. O básico. E não temos. Aí fazemos orações como essa: onde é que o Senhor está, que o Senhor não está me vendo? Aonde é que o Senhor está, que o Senhor não está me ouvindo? O Senhor não está vendo a minha situação? Irmão, Deus está vendo, Deus está te ouvindo, Deus está te espreitando. A pergunta não é se Deus está te vendo ou está te ouvindo. A pergunta é: você está vendo Deus e ouvindo Deus? Porque eu tenho certeza que se você estivesse ouvindo Deus, você não estaria no lugar como esse menino está. Provérbios vai nos orientar dizendo que existem planos extraordinários que os homens fazem.
planos que os homens decretam, esse plano vai ser o plano da minha vida. E Jesus fala assim: vai ser não. Tem morte aí, tem prisões aí, tem o mal predominando aí. O homem faz muitos planos, que Deus enxerga nesses planos o quê? A morte. E ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou à beira da fome? Ele cai em si. Quantos, olha só isso aqui, quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui estou à beira da fome. Irmão, aí a gente na escassez, o que a gente vai ter? Um bom plano. Você já reparou que a gente tem plano para tudo, irmão? A gente tem plano para ficar rico, dá errado, e a gente está lá na miséria. Aí sabe o que a gente vai fazer na miséria? De novo, projetar mais um plano. Quem já fez isso, irmão? Só eu? Aí esse menino na escassez, ele vai cair em si, ele vai lembrar, ele: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Meu Deus, foi abduzido, Jesus, o diabo, sei lá, a venda caiu. Eu tenho um pai. E quantos trabalhadores da casa do meu pai têm fartura de pão? Agora ele vai ter um outro plano. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de seu filho, mas se o Senhor me tratar como um dos seus empregados, eu já aceito. Irmãos, eu vou repetir. Nós estamos diante de um Deus que tem para você uma história preparada. Jesus, ele veio a esse mundo apresentar o Pai. Jesus, ele não veio trazer Deus. O único lugar que você vai ver Jesus chamando Deus de Deus é na cruz. Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele veio trazer para o mundo um Pai. É o Pai nosso, o Pai me enviou. E o que você veio fazer? Eu vim a esse mundo cumprir a vontade do meu Pai. E o que esse Pai quer da gente? Esse Pai quer fazer vocês lembrar que através da minha morte vocês se tornarão filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus. Ô, irmão, o que a gente está fazendo com isso? Não, a gente está como menino, sempre fazendo plano na bonança, na presença do Pai, na casa do Pai, longe do Pai, na miséria, no dia mau. A gente sempre tem um bom plano, e a gente vai diante do Pai para que: Pai, só assina embaixo o bom plano que eu tenho. Aí esse menino, ele vai ter esse plano maravilhoso. Ele vai ensaiar: eu vou lá, eu vou lá. Aí quando ele chegar lá, eu já sei até como é que eu vou dizer. Eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas eu vim aqui dizer: Pai, deixa eu ser um dos seus empregados. Ele vai fazer igualzinho. Levantou-se e foi ao encontro do seu pai. Enquanto ainda estava longe, seu pai o avistou e se encheu de compaixão. Ou seja, o pai já esperava esse retorno. Agora o pai, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Aí ele vai colocar o plano em pauta. Aí ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Disse-lhe o filho, mas o pai nem responde ele. O pai vai para o servo e diz: traz-me aí o anel, traga a sandália, traga a roupa dele. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. O pai responde ele: sim ou não? Não. O pai só devolve ele para o plano original. Foi você que saiu daqui, eu nunca te tirei. A mesa é tua, a casa é tua, o pão é teu, o dinheiro é teu, a vida é tua, a presença é sua. Foi você que saiu. O que eu aprendo? Eu não preciso de um bom plano. Eu só preciso voltar para o Pai. Eu só preciso voltar para o original.
E nós iremos ouvir isso do teu pai. Mas o pai disse aos servos: trazei-me rapidamente a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel em sua mão e sandália nos seus pés. Traga também um bezerro cevado e matem-no, assim comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E eles começaram a se alegrar imediatamente. Diga para o colega que está do lado, diga para ele: não é pelos teus bens, não é pela tua herança que você tem que vir a esse lugar. Diga para ele: esse lugar só serve para uma coisa, para você se manter na mesa do Pai. E o pão nosso de cada dia traga sobre a mesa hoje. Sabe o que Jesus está nos ensinando, irmão? O pão já está pronto. O pão nosso a manifestação da vontade de Deus para a sua vida, irmão, não é num milagre, é no diário. É todo dia o pão sendo dado, a provisão sendo dada. Aí nós olhamos para o Pai dizendo: Senhor, eu quero saber o futuro. Não lhe compete. Vivo hoje. O que eu faço hoje? Busca primeiro o reino e a justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente não precisa de um bom plano, irmão. Você está cheio de bons planos frustrados. O que nós precisamos é estar todos os dias na mesa do Pai. A nossa herança é legítima, o plano é legítimo, mas talvez nós estamos como Davi, imaturos. Talvez teremos que passar pelo processo do tempo. Talvez temos que tomar as nossas heranças no nosso coração e ter uma convicção: até eu chegar no tempo da minha promessa, até eu chegar no desfrute da minha herança, eu preciso conhecer o Deus dos processos, o Deus que vai me tornar maduro, o Deus que vai forjar o meu caráter, o Deus que vai fazer com que eu desfrute da sua vontade no tempo certo. Então a pergunta que eu vos faço: por que nas nossas orações, nos nossos cultos, nós estamos sempre querendo antecipar a Deus? Faz uma pergunta para o teu irmão do teu lado. Fala: irmão, você já aprendeu a cultuar? Diga para ele: você já aprendeu a ouvir e obedecer? Diga para ele: me diga qual foi a última coisa que Deus pediu que você obedeceu. Ele não vai saber te responder, irmão, porque a nossa vontade sendo estabelecida sobre a vontade de Deus. Aí nós vamos ver que a bênção, a herança, a promessa antecipada vai virar uma maldição. Gálatas 4 vai dizer: e se o herdeiro, enquanto ele é um menino imaturo, ele nada difere de um escravo, mesmo que seja ele dono e senhor de tudo. Quem é o filho pródigo? Um menino imaturo, cheio de bons planos. Mas a Bíblia fala: o homem faz muitos, mas a última palavra... Vai logo para a última palavra, meu amigo. Antecipa logo tudo. Fala: Deus, eu não quero fazer plano, eu quero declarar uma coisa. Traga a existência, aquilo que não existe aqui dentro, que o Senhor já escreveu como se já existisse. Eu quero viver a tua vontade. Foi uma herança que chegou antes do tempo, que virou na vida desse menino uma armadilha. Uma bênção que não tinha um caráter fundamentado nesse menino, que vai virar a destruição dele. O que esse menino queria? Diga comigo: o menino queria independência. Não, diga: ele queria só independência, como eu também quero. Irmão, a gente nunca se move no diário, a gente sempre quer além. Eu escrevi aqui um fundamento que eu tenho digerido isso dentro de mim. Eu passei hoje e ontem digerindo isso de mim. A independência sem honra é uma queda disfarçada de liberdade.
Não, você quer servir o teu Senhor, mas sem prestar obediência. Torno-me independente. Qual é essa canção? Quero ser como criança, te amar pelo que és. E fazer o que, irmão? Voltar à inocência. E o que? E acreditar em ti. Mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer, e sendo assim eu me torno, Pai, me dá aí. Eu deixo de ser filho, deixo de ser obediente, deixo de ser independente. E vou te falar mais, na maioria das vezes, irmão, dentro de uma igreja, adorando os cultos de domingo e cantando uma canção como essa. Por quê? Se você quiser anotar, anota aí. A independência sem honra é uma queda disfarçada de liberdade. Quer se tornar independente? Eu vou te dar um conselho: se prepara para a queda. Eu já falei para alguns assim, irmão. Aqui, deve ter uns 5 aqui. Vai. É isso que você quer mesmo? Então vai. Só isso, pastor? Não, tem mais. A hora que você se arrebentar todinho, se quebrar todinho, se estrupiar todinho, tu volta, a gente termina a nossa conversa. Poxa, por que você está dizendo isso? Vamos para a Bíblia, irmão. São decisões que nos afastam, são decisões que nos tiram. A Bíblia vai dizer claramente: uma terra longínqua representa o afastamento da aliança, da cobertura, da visão e da vontade do Pai. Isso não quer tirar você da igreja, irmão. É tirar você do propósito original. É pegar um caminho, um atalho, um caminho alternativo. E a Bíblia fala que nós devemos caminhar com o Senhor e não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não tem que ter desvio na nossa conduta, meu amigo. Nós precisamos olhar para o Senhor e continuar firme na presença do Senhor. Provérbios 20 e 21 vai dizer: a herança que se recebe apressadamente ou fora do tempo, no fim disso não será bênção, mas maldição. Porque nós antecipamos. Eu me encontro com Deus que conta para mim a história do menino Davi. Eu já escolhi um homem segundo o meu coração. E o que acontece com um homem, com uma mulher, meu irmão, que sai do lugar de dependência? Repita-se comigo: ele começa a padecer necessidades. Vai para os psicotrópicos, perde o sono, perde a paz, perde o equilíbrio, e ainda fica perguntando: Senhor, o que está acontecendo? É simples. Você quis crescer fora do tempo. Você desobedeceu. Você saiu do propósito. Foi o que aconteceu com o menino. Ele começou a padecer necessidades. O vazio desse menino vai revelar para ele que ele foi enganado por uma atitude egoísta e precipitada. O menino sai de casa com recurso, mas sai sem direção, irmãos. Porque só tem um que consegue direcionar o homem para o caminho certo. Esse é o Cristo. Esse é o Deus. Essa é a sua palavra. Então quem sai do lugar da dependência, quem sai do ambiente da presença, perde o senso do propósito, perde o senso do original. A nossa alma, ela não pode ser alimentada com a comida dos porcos. Você não pode estar na presença do Senhor desejando comer as alfarropas dos porcos. Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão.
Irmãos, a maior guerra da história da humanidade não foi vencida com míssil, bomba atômica, homem-bomba, tanque de guerra. A maior guerra da humanidade foi vencida com o nosso Cristo declarando: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você sabe o que Jesus está procurando nos nossos dias atuais? Uma geração que vai viver mediante aquilo que está escrito. Uma geração para cada decisão, para cada adversidade, para cada guerra, para cada bênção, para cada proposta, para cada pedido que foi feito. Essa geração vai dar uma resposta: eu vou me mover sobre aquilo que está escrito. A pergunta que eu vos faço: onde está essa geração? Qual é o propósito do Senhor nos nossos dias? Fazer a gente voltar para o Pai. Isso é o techuvá. O que me reposiciona novamente é a minha oração? É o jejum? Não. O que vai te reposicionar novamente nesse projeto original é o arrependimento. É um coração contrito e um espírito quebrantado. Por quê? Porque o jovem, ele vai criar um mecanismo. A Bíblia vai dizer: caindo, porém, ele em si, ele se lembrou quem ele era na casa, na mesa e na presença do Pai. Se perdeu tanto que já não se enxerga mais como filho, e o desejo dele agora no novo plano é: talvez meu pai me aceite como um dos seus empregados. Você sabe qual é o diagnóstico do pai? O pai não tinha, meu irmão, WhatsApp, chamada online, não tinha Instagram, não olhava o Orkut do menino, o Facebook, o Instagram, o Twitter, para saber o que acontecia com o filho. Mas quando o pai vai liberar a sentença, o pai libera uma sentença: esse meu filho estava morto. Por que o pai tinha tanta convicção que ele não via? Porque é isso que acontece, que todo filho que sai da presença do pai, ele morre. Ele estava morto, e a partir do momento que ele volta para a presença do pai, para a mesa do pai, para a casa do pai, ele volta a ter vida novamente e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Por que ele foi achado? Porque agora ele volta para o lugar que dá senso de direção, que dá senso de destino, que reposiciona. E o que arrependimento faz? Não é só sobre se arrepender para me sentir perdoado, não. O arrependimento vai me levar de volta para a vontade do Pai. Não é sobre merecer, é sobre reconhecer quem o Pai é e o que nós somos capazes de nos tornar nele. Por isso que a Bíblia declara: eu posso todas as coisas se eu tenho um Pai me fortalecendo. Quem nós somos, irmãos? Como é que andam os nossos sentimentos, os nossos sentidos? Arrependei-vos, diz Atos 3,19, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos delitos e pecados. A história que nós lemos do homem chamado Davi. Davi também caiu, Davi também errou, Davi também pecou. E qual foi o caminho que Davi usou? O arrependimento. Pastor, eu estou orando há 2, 3 anos, a minha vida não muda. O que vai mudar a tua vida não é o que você fala, meu irmão, são suas atitudes. Às vezes as pessoas chegam na minha mesa e elas falam: pastor, eu preciso que o senhor me ajude em oração. Fala: mas por quê? Me conta a tua história. Ela começa a contar, eu já interrompo, falando assim: meu irmão, me desculpa, mas oração não resolve o teu problema. O teu problema não é sobre oração. O teu problema é a falta do posicionamento correto. Vamos para a Bíblia? Aí nós estamos querendo colocar a culpa em Deus. Onde é que o Senhor está, Deus? Irmão, já ouvi muito isso em gabinete. Pastor, eu oro, não sei onde é que Deus está. Onde é que Deus... Eu falo: Deus devia estar morando dentro de você. Ele devia estar habitando aí dentro. Tu deveria ser templo, casa e morada dele. Tu está numa igreja que tu diz que tem Jesus como cabeça, você não consegue um direcionamento, tem alguma coisa errada aí. Porque essa parábola que Jesus conta, meu irmão, ele vai contar o posicionamento. Eu não enxergo só o posicionamento do filho aqui, não. Muita gente se apega, eu tô me apegando aqui no posicionamento do pai.
Porque olha o que a Bíblia vai dizer: e quando ainda estava de longe. A Bíblia não fala, e o menino avistou o pai de longe. Não, a Bíblia fala que o pai avista o filho de longe. O que o pai faz? O pai corre, abraça, beija. Por quê? Porque o amor do pai, a plenitude do cuidado do pai é pautada em um amor incondicional. Ele não vê um filho de longe e fala: aí fecha as porteiras, fecha a porta, bota o segurança aí, não deixa ele entrar, hein? Tá cancelado, esse aí foi de arrasta. Muito pelo contrário, ele manda preparar uma festa. Ele recebe esse filho com compaixão, ele recebe esse filho com amor, ele recebe esse filho com alegria. O pai está enxergando o filho muito antes do filho chegar. E o pai já tem um plano, e não é algo novo. É botar o filho de volta na mesa, é vestir o filho de volta, é trazer o filho de volta para casa, é trazer o filho de volta para o lugar aonde ele nunca deveria ter saído. E no encontro com o pai, o filho encontra os passos do arrependimento. E o Salmo 103:13 diz: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Nós perdemos a mão, irmãos. Nós perdemos a direção. Que Deus, Ele é um pai. Nós fazemos exatamente como o filho pródigo, sempre com um bom plano que vai nos tirar do plano original, que vai nos tirar do cuidado do pai. É a gente chamando Jesus para as nossas aventuras. Só que Jesus está dizendo: não, toma a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, perca a sua vida, renuncie-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E Jesus vai nos levar para onde, meu irmão? Ele vai dizer: porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o convite de Jesus não é levar a gente para Disney, para Orlando, para Paris. O convite de Jesus é nos levar para uma cruz, e a cruz vai estabelecer conosco de volta o acesso ao Pai. Não é uma promessa, não é um milagre, não é uma bênção, não é uma porta aberta, mas é o Senhor Jesus Cristo nos levando de volta para a presença e para a casa do Pai. Então, irmão, eu não sei que nível você está com o Senhor. Eu não sei que nível você está com o Senhor. E eu estou no nível muito raso. Eu ainda sou aquele filho que estou naquele nível de orar: Senhor, eu quero só viver o que está pronto. E eu vou falar um negócio para você: eu acho que eu não quero sair desse lugar nunca mais. Porque esse lugar gerou em mim, continua gerando em mim, na minha casa, um senso de dependência. Não sei que nível você está, não sei quais são os seus planos, não sei qual é a tua intimidade com Deus. A Bíblia fala assim: ó, pedir, mas pediu por quê? Porque você pediu para os seus próprios prazeres, seus próprios deleites. Sim ou não? Está na Bíblia. Quais são suas petições, irmãos? Aonde que está a geração da manifestação do reino? Vem o teu reino, vem o teu reino. Irmão, eu só fico querendo dar um cheiro nele. Na minha oração não tem dinheiro, não tem... Irmão, a gente vive uma doideira. Esse é o meu nível com o Senhor. Eu estou obedecendo tem algumas pessoas aqui que começaram a fazer isso. Nós já vemos muitos testemunhos disso. Pastor, quando eu comecei a orar pela vontade do Pai, a minha vida mudou, o meu trabalho, as coisas estão acontecendo, a vida está mudando, está transicionando. Eu falei: é simples, porque agora você está dando espaço para Deus fazer na sua vida aquilo que Ele já escreveu para você viver. É simples. A Bíblia está aí recheada de exemplos, a Bíblia está aí recheada de ensinamentos que traduz para a gente exatamente essa filosofia, exatamente esse fundamento. Eu vou ler isso aqui e a gente vai orar. João 15, e presta atenção nisso aqui. Qualquer hora eu vou pregar para vocês sobre isso aqui.
Presta bem atenção nisso. Vamos estruturar isso aqui na nossa cabeça. A Bíblia diz assim, Jesus ele diz assim, ó, João 15:1. Tá ali. Eu sou a videira verdadeira. Olha a simbologia do que Jesus está falando. Olha o local que Jesus está nos inserindo. Essa aqui é a nossa missão, irmãos. Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda ramagem que estando em mim não dá frutos, ele a corta. E toda que dá frutos, ele a limpa para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão purificados pela palavra que eu lhes disse. Permaneçam em mim, e aí então eu permanecerei em vocês. Assim como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, também vocês não podem dar fruto se não permanecerdes em mim. Não é numa igreja, não é no monte, não é no jejum, não é numa imersão, é nele. Isso aqui não é sobre nós, isso aqui é sobre o Cristo. Nós não estamos aqui vindo cultuar as nossas necessidades. Deixa isso para a religião. Nós somos os filhos herdeiros, irmão. Nós estamos aqui para cultuar o Cristo, amém? Isso é para quem permanece nele. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então aqui você já sabe quem você é. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada poderão fazer. Então vamos parar aqui para a gente fazer uma explicação. Se ele é a videira verdadeira e nós só somos os ramos, raminho é aquele lugar, aquela folhinha que dá o fruto. Quem é a base, irmãos? Ele. Sim ou não? Quem nos nutre? Ele. Quem diz a hora se vai dar fruto ou não? Ele. Qual é o único fundamento que o texto está dizendo que nós temos? Que sem ele, nada nós podemos. Quem é a base? Ele. Então se ele é a base, nós vamos gerar fruto segundo o que, irmão? Ele. Sim ou não? Sim, agora olha o que ele vai continuar dizendo. É isso que ele está dizendo. Sem mim nada vocês podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e se secará. E os apanham e lançam no fogo. E esses o que, irmão? Se você... É aqui, irmãos, ó. Se vocês permanecerem em mim, não é no culto de quinta, não é no culto de domingo, não é nos pequenos grupos, não é nas consagrações, é nele. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, e aí? Pedirão o quê? Vamos pensar. Se nós permanecermos nele, sem ele nada nós podemos. Quem é a base? Ele. A vontade é de quem? Dele. Para completar, nós não só temos que estar enxertado nele e permanecer nele, nós temos que viver, nós temos que ser purificado, nós temos que ser moldado, nós temos que ser proclamadores da sua palavra. Então o homem que está linkado nele, na vontade dele, no querer dele, e sendo lavado, purificado e manifestado sobre a palavra dele, qual vai ser a oração desse homem, irmão?
É simples, e que seja feita a sua, aqui na terra como é, plim, frutificou. Aí quando você menos esperar, rapaz, olha isso, as demais coisas, ó, rapaz, mas não pedi aquilo ali não, meu Deus, e aquilo ali, Jesus, deu fruto, irmão. Ó, eu vou te contar uma experiência, a gente vai orar. Eu me lembrei que esses dias uma pessoa me fez uma pergunta, eu me lembrei. Irmão, no começo da minha trajetória assim, que eu entrei na guerra, irmão, eu fui filho pródigo já. Aí, eu revoltado, irmão, entrei numa, eu acho que eu já contei, qualquer dia eu vou fazer eu acho que eu vou contar eu vou fazer um e-book, alguma coisa da minha história, né? Aí, irmão, a gente tá lembrando hoje, né, o cabelo do Lucas. Irmão, sabe quem cortava o cabelo do meu filho? Era eu, irmão, pensa. Tadinho. Tem toque no cabelo, mas tá meio, eu desgracei a vida do menino. Aí eu falava pra ele assim, filho, tá tão bonito, irmão. Porque eu não tinha dinheiro, irmão. Aí uma vez eu falei assim, a gente vai juntar um dinheiro, a gente foi no barbeiro fazer o corte, não foi? E eu olhando o barbeiro fazer o corte dele, eu fui tentar fazer igual. Aí eu comecei a cortar o cabelo dele. Uma certa feita passou aquele carro de R$1, era Danone, era biscoito, R$1, irmão. Não sei se tem isso aí, na época tinha, né? Aí ele, pai, o Danone, as crianças, irmão, não tinha R$1. Pensa nessa história. Eu fui morar numa casa, irmão, que as cortinas da janela era coberta. Eu tenho prova que o Tiago já foi lá, a Gisela, o Henrique já foi lá. Eu acho que eles iam lá e tinham pena de mim. Que a gente para se passar tinha que... Você passa primeiro ou eu passo? Não tinha geladeira, irmão, a gente bebia água de bica. Irmão, não tô falando, eu não era seu piteco não, viu? Agora, faz pouco tempo isso aí. Aí um dia eu fui pregar numa congregação, irmão, pensa no dia que Deus me usou, irmão. Pensa no dia que o negócio virou. Aí eu sentei ali, orei, dobrei meu joelho, Jesus, obrigado. Sendo maçada. Aí no final do culto a irmã levantou, pastor! Aí o pastor pensou, a senhora quer entregar algo da parte de Deus? Ela falou, não, pastor, eu quero dizer que lá em casa tem uma geladeira velha para doar. Irmão, eu não esperei nem ela terminar. Eu falei, eu! Aí o pastor perguntou a mim, se tem alguém precisando, pastor? Eu falei, não, sou eu mesmo. Todo mundo me olhando. Deus me amassou, irmão. E naquela coisa, naquela revolta, naquela doideira, naquele questionamento, Luiz já foi lá em casa também. Uma doideira. Aí Deus começou a me amassar, eu comecei a orar. Senhor, o Senhor quer me fazer, então o Senhor faça. Eu não vou te atrapalhar, foi no dia que a minha esposa falou bem assim pra mim, ó, você precisa compreender uma coisa, Deus já te deu uma missão. Enquanto você não se ajustar à missão que Deus te deu, nós iremos, a nossa casa, o nosso filho, nós vamos padecer. Ali eu comecei a orar e que seja feita a tua vontade. Só que, irmão, todas as vezes que eu orava e seja feita a tua vontade, a sua vontade, a tua vontade, eu ficava em dúvida. Que eu perguntava, como que eu vou saber qual vai ser a vontade de Deus? E eu chorava, irmãos, com aquilo. Irmão, tenho isso escrito. Interrogações grandes assim, ó, qual é a tua vontade? Interrogação que não tinha escrita mais, porque ele não me falava. Eu fiquei um bom tempo na minha vida orando sobre a vontade, questionando, mas como que eu vou saber? Não sabia que direcionamento tomar. Irmão, sei que eu entrei num loop, que o Espírito Santo foi me doutrinando, foi me moldando, foi me convencendo, que eu parei de questionar. Eu só orava que seja feita a tua vontade. Irmão, e as coisas foram acontecendo, irmão. As coisas foram acontecendo, e eu ali, minha casa começou a ter paz. Minha esposa sempre em paz, eu muito atribulado, porque um homem dentro de casa, a esposa trabalhando, e um homem que quer pregar a palavra de Deus em casa sem dar aquilo me matava. Era Deus matando o meu orgulho, o meu ego. Fui procurar um emprego numa indústria chamada Compra Fácil, de descarregar e carregar caminhão. 3 pessoas foram dispensadas, 2 porque tinha cirurgia. As meninas perguntam, você operou o quê? Eu falei, eu não operei nada não. Ah, o moleque, tu deve ser ruim, porque aqui só fica de fora desse trabalho quem tem alguma cirurgia. Irmão, Deus me amassou. Misericórdia. Eu falo, nós comemos pão que o diabo amassou sentando. Não foi nem com o pé não, miserável. Mas era Deus treinando a gente.
Irmãos, passou, eu esqueci. Passou-se o tempo. Irmão, eu esqueci como. Eu entrei num negócio tão bom com Deus assim, que eu descansei. Aí um dia, o Espírito Santo falou para mim assim: olha a sua volta. Ah, irmão. Aí eu levantei a minha cabeça, eu tirei meus olhos do Senhor e eu comecei a olhar a minha vida. Aí Ele falou: essa é a minha vontade. Já não tinha mais dívidas, as coisas estavam acontecendo, já não tinha mais falta de nada. Eu comecei a desfrutar de coisas sem pedir mesmo. Hoje simplesmente as coisas correm atrás da gente. Eu não peço dinheiro, eu não peço provisão. Uma coisa eu peço, irmão: que eu nunca me afaste, que eu nunca me perca da presença desse Deus que está conduzindo a minha vida. Hoje Deus tem me colocado com homens extraordinários. Hoje eu sento com homens que eu lia os seus livros e chorava. Hoje esses homens se tornaram os meus amigos. Eu nunca pedi isso. A minha casa nunca pediu isso. Nós só estamos vivendo aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus projetou para nós. Não estou querendo te convencer de nada, não. Eu estou contando para você que o caminho da vontade de Deus, que está estabelecida no coração de Deus, ele é uma realidade para todos os filhos. Você deveria mudar a sua oração, você deveria mudar a tua oratória. Você deveria orar para começar a compreender de Deus qual é a história que Ele escreveu para você, qual é o plano que Ele escreveu para você, qual é a trajetória da tua vida, para que você veio a esse plano. Porque não se engane, meu irmão, todos nós viemos a esse plano baseado numa história. E Efésios diz: porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e esse mesmo nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa oração não é para ser abençoado. A nossa oração é para todos os dias nós estarmos na presença do Pai, comendo o prato do dia e declarando na mesa com Ele: eu desejo, eu anseio viver a tua vontade aqui na terra, como o Senhor estabeleceu na eternidade. Fique de pé comigo, meu irmão. Eu quero orar com você nessa noite. Minha oração é que nós possamos nos encontrar com o dono da nossa história. A minha oração é que nós como igreja, nós como filhos, nós possamos desfrutar da vontade do Pai. É que a sua casa, ela viva sobre uma vontade que já está estabelecida antes mesmo da tua existência. A minha oração é que você seja um ramo enxertado na videira. A minha oração é que você viva aquilo que o Pai estabeleceu. A minha oração é que o teu coração descanse, que a tua alma descanse, e que teu espírito toma o controle e mova-se de uma convicção: eu vou guardar o meu coração, eu vou guardar a minha alma, porque eu não quero errar. Eu não aceito mais tomar decisões precipitadas.
Eu acredito que esse é o maior desafio da igreja, irmãos. É nós conseguirmos permanecer no plano original. Porque é muito difícil, irmão, nós largarmos algo que Deus nos deu. Essa garrafa aqui foi Deus que me deu. E eu sei que foi Deus que me deu ela, e eu me agarro a ela. E passo o ano, oh Jesus, obrigado. Eu tenho algo na minha vida que foi Deus que me deu, a garrafinha de água. Só que chega um tempo da nossa vida, irmão, que nós temos que largar algo que Deus nos deu para trocar por algo que Deus está nos dando. E é muito difícil nós largarmos algo de Deus para pegarmos algo de Deus. Só quem tem essas convicções são os filhos. Os filhos maduros. Os filhos que seguram tudo com a mão aberta, com a mão leve, com uma convicção. É do Pai. O que darei eu ao Senhor, se tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu? O Senhor não quer o teu dinheiro, irmão. O Senhor não quer a tua casa simplesmente. O Senhor quer você de volta. O Senhor quer o teu coração de volta. O Senhor não quer fazer algo novo na sua vida que Ele projetou hoje, irmão. Ele só quer estabelecer o que já está pronto para você. Isso não depende dele. Isso depende de você. Isso depende do seu coração. Isso depende da tua atitude. Quantos de nós estamos em cima do altar ministrando? Somos pregadores, pastores, ministros que já perdemos o tempo. Perdemos o tempo da visitação. Andamos desgarrados, perdidos, administrando a escassez, administrando as depressões, administrando os problemas, nos habituando, nos adequando ao lugar que o Senhor, tudo que Ele quer nos tirar daí, nós estamos querendo nos ajustar a esses lugares. E o Senhor está dizendo: não é esse, não é isso que eu preparei para você. Essa não é a sua vida. Não foi isso que eu escrevi para você. Não, nunca foi isso. Mas nós estamos sempre cheios de bons planos. Irmão, posso pregar isso com propriedade. O que eu já recusei de proposta, irmão, de dinheiro. Agora, últimos meninos estavam comigo. 2,5 milhões por ano, 250 mil por mês. Não foi isso que Deus falou. Tu é doido? Não. Eu só estou ouvindo o Pai. E o Pai não me falou isso. E qual convicção que você tem? Que eu falo com Ele todo dia. Você prefere vender quentinha? Lógico. Porque vender quentinha foi o Pai que falou. O dinheiro fácil não. Já recebi proposta, irmão, de ganhar quase 160 mil por mês. Não foi isso que o Pai falou. Ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso. Por que você não aceita? Eu falei: porque se eu aceitar vai falir tudo. Eu não quero falir ninguém. E graças a Deus, porque eu descobri porque que eu vim esse plano. O Senhor me deu uma cidade para cuidar, irmão. O Senhor me deu vidas para cuidar. E eu vou até o fim dos meus dias no plano do Pai. A pergunta que eu vos faço: você está vivendo o plano do Pai na tua vida?
hoje. Hoje. Agora, aqui nesse lugar, agora. Diante dos principados, potestades, da igreja, da tua família. Você está vivendo a vontade do Pai? Ou você ainda está com medo do teu amanhã porque você está sem direção? Pastor, e o amanhã? Quer que eu te fale do meu amanhã? Uma convicção eu tenho, o Pai já está lá. O amanhã na minha vida é provisão do Pai. Eu sou dependente, eu sou filho, irmão. Eu sou filho. Então, se você quer fazer essa oração comigo, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós iremos. Não é o clamor do aflito, não. Nós iremos fazer nesse lugar o clamor dos filhos. Nós iremos clamar pela vontade do Pai na nossa vida. A vontade do Pai na nossa mentalidade, nos nossos passos, no nosso senso de direção. A vontade do Pai na nossa fé. A vontade do Pai nos nossos planos. Será que nós já perdemos tudo para o Senhor, meu irmão? Será que nós já abrimos mão da nossa vida para viver a vontade do Pai? Acreditar em Ti. Esse é o caminho. Esse é o dia que o Senhor preparou, meu irmão, para nos trazer de volta para os planos, para nos trazer de volta para a vontade do Pai. Nós não temos mais o tempo de errar, nós não temos mais o tempo de perder a direção. Nós não queremos ser mais os filhos pródigos, que sempre tem um bom plano. Não. Eu quero viver o plano do Pai. Eu quero viver a vontade do Pai. E seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu estou diante de um Deus que declara na sua palavra: eu sei bem os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, e pensamentos de paz, para vos dar um futuro que vocês precisam, que vocês merecem. Um futuro que já está escrito na eternidade ao vosso respeito. Essa é a mente do Pai discernente aos filhos. É esses pensamentos, são esses segredos, meu amigo, que nós queremos obter nesse lugar, nessa noite. Então decida nessa noite, abre mão da tua vontade para viver a vontade do Pai nesse lugar. Sim, Jesus, corações rendidos ao Senhor, corpo, alma e espírito rendido ao Senhor nesse lugar, Senhor. Filhos amados, filhos projetados pelo Pai. Os ministros da casa, me ajude aí, por favor. Filhos que estão nessa noite, Jesus, com o seu coração entregue, com a sua alma, com o seu espírito entregue no seu altar, Jesus. E tudo que eu te peço nessa noite, Pai, revele aos seus filhos a tua vontade. Revele aos seus filhos aquilo que o Senhor projetou na eternidade para o coração deles, Pai. Traga de volta, Senhor, a essência. Traga de volta o brilho no olhar. Traga de volta a essência de voltar a sonhar, Jesus. Revele para os seus filhos a sua vontade, Pai. Revele para os seus filhos o seu querer. Mostre para os seus filhos que desde a antiguidade o Senhor é o Deus deles. Revele para os seus filhos que o Senhor ainda continua sentado sobre um alto e sublime trono, governando tudo e governando a todos. Mostre para os seus filhos que é um tempo de levantar, é um tempo de cair em si, e é um tempo de voltar para a presença, para casa e para a mesa do Pai, Senhor. Homens de governo, mulheres de governo, é o que nós profetizamos nessa noite, Jesus. Abra a visão, toque no Espírito e revele o que já está escrito,
alegria. Traga de volta a proclamação. Coloque um novo cântico na boca, Senhor. E declare aquilo que já morreu, volte à vida. Volte à existência. Morreu para o homem, para Deus não. Só falta a vida do Espírito. Então declare: vem sobre aquilo que morreu, ó Espírito, e volte a reviver o que morreu. Nós declaramos vida, Senhor. Vida no Espírito, novo tempo, embora uma história escrita pela Tua mão. Que o Senhor estabeleça governo, que o Senhor estabeleça justiça, que o Senhor estabeleça graça, o penhor do Teu Espírito, que o Senhor estabeleça um tempo de cura, um tempo de alinhamento, para que haja uma profecia direta do Teu trono, Jesus. Pai, tudo que está retido, toda fonte retida, eu declaro, Pai, rios de águas vivas fluirão. Todo poço entulhado, todo tempo perdido, todo poço entulhado, eu profetizo rios sendo brotados novamente. Eu profetizo fontes sendo jorradas, rios de águas vivas fluindo do interior da Tua filha, Pai. Sim, filha, sim, planos do Senhor para a sua vida. Estou voltando à essência do coração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu. Abençoe, meus irmãos. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja estabelecida no coração de vocês. Que haja um ajuste, que haja um alinhamento de corpo, alma e espírito. E que vocês possam entender, assimilar e compreender os planos de Deus para cada um de vocês. Vocês não são frutos do acaso. Vocês são uma obra-prima criadas pelo Criador. Deus tem uma história para todos nós. E o desafio nessa vida é nós vivermos essa história. Amém? Como de costume, vai para casa pensar. Vai para casa refletir. Vai para casa rever conceitos, princípios e valores. Deus não trouxe você aqui para você aceitar as prisões, aceitar no
mundo terão. O segredo aqui, ó, se acostume às aflições. No mundo terão aflições. Qual é a resposta para a aflição, pastor? O bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Se vocês estão comigo, vocês também vão vencer. A aflição não é para se ajustar. Aflições são para ser vencidas. Amém? Vamos ofertar, irmão. Amém? Bote aí o Pix. Ó, irmão, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, depois de 5 meses de guerra, irmão, amanhã a gente inaugura o instituto. Posso ouvir glória a Deus? Glória. Já temos mais de 20 inscritos, irmão. Não é isso? O bicho tá pegando lá, irmão. Eu quero que se inscreva mesmo. Mete o aplicativo lá, mete o QR Code lá. Eu quero que colapsa mesmo. E nós estamos precisando, irmão. Psicólogo. Irmão, é psicólogo formado, viu? Porque na igreja tem um monte de psicólogo aí. Tudo doido. É, irmão, vocês pensam que a gente... Pastor, eu posso? Ela pode, então eu sou psicólogo. Vai formar não da vida. É mesmo, irmão? Ah, então tá bom. A maior faculdade é a vida, pastor. Ah, então tá bom. É, irmão, só Jesus na causa. Então, irmão, nós estamos precisando de profissionais. Então, se você tem algum amigo, irmão, que é psicopedagogo, psicólogo, fono, terapeuta, vaso de oração, mande para eles também, irmãos. Quem sabe Deus toque no coração deles, e a gente consiga aumentar o nosso quadro de atendimento. Nós estamos diante de um desafio muito grande, irmãos. Muito grande, né? Nós temos, irmãos, pessoas com filhos em quadro grave, né, Henrique? E que ganha só Bolsa Família, né? Como é que faz, irmão? Como é que faz? Aí quem a gente vai levar para essas pessoas? O Cristo. A igreja vai cuidar, o instituto vai cuidar dessas famílias, amém? E é assim que Jesus vai sendo revelado, irmãos. Então eu estou muito feliz, graças a Deus. O desafio ele nem começou ainda. Nós vamos precisar de muito dinheiro. Nós precisamos, irmão, uma base para começar de 30 mil reais todo mês. Eu estou falando a base. Ainda bem que a gente tem um pai rico, né? A gente só obedece. E tá lindo, né, irmão? Quem tá indo lá, tá vendo, né? Eu fico indo lá, irmão, eu fico todo feliz. Eu vou igual um menino mesmo. Falo, Jesus, obrigado. Porque aqui nós vamos mudar a vida de muita gente. Faça parte disso. Dizime, oferte, abençoe, né? Eu sei que tem uns papagaios de pirata aí que vai falar. As irmãs deram a ideia de voltar a bazar. Pastor, tá fazendo da igreja um comércio? Tô. Deixa que eu vou me ver com Deus depois, se for pecado. Mas tudo isso é em prol do próximo, irmão. Nós somos uma casa que nós não temos. Irmão, eu queria ter... Irmão, o povo fala de tudo, irmão. Já saiu gente dessa igreja porque a gente não tinha visão, porque a gente dá lanche de graça. O pastor é sem visão. E eu sou sem visão. Eu sou sem visão mesmo, irmão. E vai continuar sem visão, tendo a jantinha ali. E o dia que tiver 1000 pessoas, você pode ter certeza que vai ter um buffetzinho ali. E a gente vai jantar todo domingo. Porque isso faz parte da comunhão. Amém, irmãos? Então assim, irmãos, as irmãs deram uma ideia. E eu achei maravilhoso essa ideia. E ali fora tem um bazar hoje, né? Tem um bazar, tem a maçã do amor, como é que é? Morango do amor. Ó, o morango já acabou, irmão. Vai ter de novo. Irmão, tudo isso é uma forma. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos diante de um propósito que não tem fins lucrativos. Amém? Você está entendendo, irmão? Amém? A igreja tem dízimos e ofertas, sim ou não? Um instituto não tem nada. Só de IPTU até novembro nós temos que pagar 30 mil reais. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? É, irmão, você pensa que é fácil? Por isso que ninguém faz, irmão, que é caro.
Então Deus está dando para a gente ideias que vai arrecadar fundos para mover um propósito. Quem está me entendendo, diga amém. Os meus livros que estão sendo lançados aí, a próxima imersão que nós vamos ter, a imersão Joy, vai ser uma imersão que vai ser paga. Todo recurso vai ser para um instituto. Foi a ordem, foi o direcionamento que Deus nos deu para manter aquilo lá. Tá tendo a quentinha, irmão. Agora é 9 agora. Sábado que vem, a quentinha, R$20 que nós estamos vendendo. Tá tudo aí, ó. Tudo isso, já tem uns papagaiozinhos de pirata falando aí. Pô, todo mês tá vendendo quentinha. É, irmão, todo mês. Você não quer ajudar o próximo, irmão? Dê tua parte pra gente que a gente vai ser abençoado. Por quê? Porque não tem outra forma de fazer, irmãos. E eu não vou ficar esperando o recurso entrar para fazer. A gente vai sem dinheiro mesmo, e Deus vai dando graça, e a gente vai. Eu só estou obedecendo a ordem do Pai. Então assim, irmão, ore por nós. Se você acha que a gente está sem visão, tenha paciência com a gente. Ore com a gente, ore pela gente, para Deus dar visão para nós. Enquanto isso, você vai orando e as pessoas vão tendo a vida transformada, as pessoas vão sendo abençoadas, a gente vai mudando vida e a gente vai caminhando para Sião. Amém? Então, irmão, nós estamos aí com o desafio. Tem a chave Pix aí, tem a chave Pix. Lá atrás tem a maquininha, tem o gasofilaço aqui. Que Deus multiplique e abençoe a sua vida abundantemente. Outra coisa, falando, a quentinha, ela já está sendo vendida antecipada, né? Para a gente se organizar melhor, para a gente não comprar demais, irmãos, ou de menos. Amém? Então, se você quiser fazer já suas encomendas, tá aqui, né? Tem aí as meninas lá na porta lá, tá fazendo lá a anotação e já tá sendo paga, já tem um negócio desse aí, não já? Pega ele com a secretaria, com as meninas que tá lá na porta lá, ó, se forme lá e abençoe essa obra. Nós estamos fazendo uma grande obra a qual nós não podemos parar. Se você conhece alguém que está com seu filho autista, que está com problema, que está com dificuldade, procura aí, tem um link aí, né, Henrique, de inscrição. Faça a inscrição, porque certamente essa criança vai ser atendida lá debaixo da missão da igreja Mevan Campo Grande. Amém? Tem recado mais para dar? Tem mais recado para dar? Casa incluída aí, ó, que é a casa, né, lá no nosso instituto. Acesse o link no perfil ou no grupo da igreja. Dia 9, sábado que vem, às 19h30, nós temos o nosso culto jovem. Você que é jovem, você que é pai, mãe, traga o teu jovem para cá, porque tem sido bênção que Deus está fazendo com os nossos jovens aqui na nossa casa. Tem mais algum recado? Resenha Teens, estudo mais jogos, que vai ser também no segundo sábado do mês. Vai ser junto com os dos jovens agora, Léo? Dia 9 também? Dia 9 também, só que às 5h30 da tarde. Às 5h30 o Teens e às 19h30 os adolescentes. Traga o teu filho para cá também. Amém? No grupo da igreja tem mais informação, os jovens também tem um grupo informativo sobre isso. Tem mais algum recado? Já começou, né, o Integra já? Já começou o Integra hoje? Aí só no outro agora, né? Quem quiser fazer parte da nossa igreja, meu irmão, caminhar conosco na família Mevan Campo Grande, bota esse link aí, acessa esse QR Code aí, porque lá vai ter todas as informações, como que você faz para fazer parte da nossa família e da nossa casa. Agora acabou, né? Ô, macho, aquele dia eu te elogiei que tu fez um negócio curto aí, agora tu, pô... Hoje é a festa dos PG, irmão. Verdade, glória a Deus, aleluia. Feira dos PGs. Olha só, cada mesinha dessa é um pequeno grupo que nós temos espalhado. Nós estamos com quantos, Gissé? 10 para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Então cada mesinha dessa, irmão, é um pequeno grupo. Irmão, a vida da igreja está na comunhão. Amém? Então passe ali, procure um PG mais próximo da tua casa, venha conhecer. Cada barraquinha dessa tem um negocinho para você, um lanchinho, um negocinho, e também uma explicação do que nós estamos fazendo. E lá fora tem o que para jantar hoje aí? Feijão, amigo! Passa ali, você não precisa fazer o miojão em casa, tem uma jantinha preparada para você ali. Não é cantina, comida não é cantina, é a oferta e dízimo que já está ali. Amém? Fiquem todos de pé, meu irmão. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero dar a bênção apostólica, que você possa ter uma semana debaixo da bênção, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, e que você possa ser um filho obediente que vai tomar as decisões de acordo com aquilo que o Pai está estabelecendo na sua vida. Quando é que vai ser? Mas por que não colocou aqui?
Workshop de louvor, meu irmão. Eu não sei nem explicar isso. Você quer explicar, Débora? Vai rapidinho. Workshop para equipes de louvor, nós vamos fazer aqui também para arrecadar fundos para o nosso instituto. Então, se você conhece um amigo que é ministro de louvor, igrejas, ajuda a gente a divulgar para a gente botar o maior número de pessoas aqui e ajudar o nosso instituto, ok? A gente vai ter workshop para backing vocal, para mesa de som, com o pessoal que mexe com som, a interação entre banda, prática em conjunto. Então, você que é músico, você que chegou aqui hoje, entra em contato com a gente, pode me procurar no final para a gente encher esse lugar de pessoas para abençoar o nosso instituto. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos que estão aí de fora também trabalhando, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam uma realidade na tua vida, na tua casa e na tua família, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre, todos creem, todos digam comigo, amém. Está encerrado o nosso culto, meu irmão, está encerrada a nossa reunião. Beijão.